1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim a poderosa palavra de Deus: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Pode se assentar. Amados irmãos, nós temos vivenciado tempos muito difíceis na nossa sociedade, não apenas gonçalense, não apenas fluminense, não apenas brasileira, mas mundial. Eu tenho observado um tripé de situações que tem se costurado ao longo de muitos anos, mas mais acirradamente, mais recentemente, e eu tenho notado que muitos que se dizem servos de Deus têm sido enredados por isso. Não bastassem as questões do cotidiano, não bastassem as questões que acabam permeando a vida de todo ser humano, que dirá nossa como discípulos de Cristo, mas eu tenho notado algumas coisas muito esdrúxulas, e eu tenho visto muito crente envolvido nisso. Esses dias eu estava vendo esse tripé, é um tripé que passa pela ideologia, passa por um cenário de caos e também por um controle, mecanismos de controle. Eu tenho visto que pessoas têm sido instrumentos na mão do diabo, certamente, claro, óbvio, trazendo ideologias muito fortes que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Isso tem se intensificado de uma forma extrema, muito grande. Você vê por aí, em alguns países, leis sendo aprovadas, leis que afrontam o princípio da vida, o princípio da família, o princípio cristão, a moral. Isso tem sido bem próximo a nós. Nós temos visto no nosso país, em algumas cidades, algumas questões acontecendo. Ontem eu estava lendo uma reportagem a respeito de uma professora no Rio Grande do Sul, em que ela tem prazer em doutrinar desde cedo os adolescentes num viés socialista, comunista, a bem da verdade, não socialista, comunista. Tem tido prazer nisso de uma forma muito intensa, e ela divulgou isso recentemente nas redes sociais, após as eleições na sua cidade, lá no Rio Grande do Sul. E nesse relato que eu li a dela, inclusive, ela dizia, falava do filho dela, dos filhos dela, que ela, filho, se não me engano, menos de 4 anos de idade, mais novo que a minha filha, sendo doutrinado debaixo de ideologias totalmente distorcidas. E que ela comemorava porque ficou notório a votação expressiva de alguns candidatos por várias cidades, São Paulo, Porto Alegre, candidatos de viés esquerda que tiveram uma votação muito expressiva, e ela afirmava e entendia que aquilo era derivado dos jovens que têm sido doutrinados. E eu tenho visto no meio dos cristãos isso acontecendo também. Além da toda essa ideologia que quer nos afastar de Deus, existe um cenário de caos montado no mundo, cenário de conflitos bélicos que provavelmente vão acontecer muito em breve. Eu enxergo assim. Agora está tendo até uma negociação para evitar conflitos galácticos, né? Tem até uma federação galáctica, segundo um camarada aí, um graúdo de Israel, ele disse recentemente: a peste que está aí no mundo, várias situações que de alguma forma, de alguma maneira, muito em breve, vão instaurar um caos no mundo. E eu tenho visto servos de Deus sendo levados por
todos esses enganos. E quando o caos se instaurar, eu fico pensando, o que será? Mas além da ideologia, além do caos, eu vejo os mecanismos de controle, como, por exemplo, esse cuidado médico que muitos aguardam, desesperadamente alguns, para que tudo volte ao normal, para evitar que essa peste no mundo se alastre. Então, pessoas têm depositado a confiança, a esperança nisso, sem saber que, por exemplo, recentemente eu vi matéria de pessoas que tiveram paralisia facial por conta desse cuidado médico, que está experimental, não é comprovada a eficácia, a segurança, pessoas morrendo, sem falar em tudo que pode acontecer. O Pastor Alan publicou no canal dele lá no Telegram. Se você acessa lá, você viu uma lista de... não são contratempos, não. Eu esqueci o nome. Reações adversas que esse cuidado médico ele pode trazer. Está trazendo, irmãos. Tem saído notícias atrás de notícias mostrando isso. Tem saído isso. Se não bastasse isso, as moedas digitais por todo o mundo. Eu já ouvi categoricamente, já está notório, noticiado, o nosso ministro da Economia, presidente do Banco Central, dizendo que o Brasil quer colocar uma moeda digital e o Pix é o embrião disso. Eles já afirmaram, é esse o desejo. Não pense que vai demorar a chegar ao Brasil, porque vai chegar rapidinho. Crédito social envolvido nisso, códigos de rastreamento diversos, e inclusive, provavelmente, irmãos, esse cuidado médico, que você sabe qual é, aquele que as crianças tomam algumas doses ao longo da infância, os idosos tomam por conta da gripe. Esse cuidado médico, irmãos, aqueles que decidirem por não tomar, passarão por restrições diversas. Seja você de viajar, seja você de ter as facilidades do governo, ou facilidades não, serviços públicos do governo, seja você de ter o seu serviço bancário funcionando em ordem, e provavelmente daqui a pouco você não vai poder, ou eu, aquele que decidir não tomar, não vai conseguir entrar nos lugares nem para comprar a sua comida. E eu tenho visto servos de Deus que não estão atentos a tudo isso, não estão atentos à ideologia, não estão atentos a essa questão do caos, do cenário de caos que está aí diante de nós, e também desatentos em relação a todos esses mecanismos de controle. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o texto, irmãos? Porque as pessoas têm sido levadas por isso porque elas não gostam de sofrer. Porque não querem sofrer. A sociedade hedonista, que busca pelo prazer, ela quer situações que cerquem ela, que a deixe confortável. Então, se existe algo na vida dela, ou que ela vá se submeter e que vai trazer desconforto, ela foge. E nós, como discípulos de Cristo, nós vamos ver na palavra aqui hoje, se o Senhor permitir, que nós não podemos fugir das adversidades, nós não podemos fugir dos sofrimentos. Nós precisamos compreender que o sofrimento é uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus para nos forjar para a vida eterna, irmãos. E talvez não seja nada disso, nenhuma dessas questões, mas talvez hoje o teu cotidiano esteja te conduzindo a isso. Você não pode ficar doente, você não pode passar uma aflição financeira, você não pode passar um distúrbio, um problema no teu lar, um desentendimento com o filho, com o cônjuge, com os pais, com o familiar que seja. Você não pode passar uma discordância no seu trabalho, aqui na congregação, que isso traz um pesar para o teu coração, a tua mente fica pensando, turbilhão de emoções, pensando aquilo, e você acha que você, enquanto servo de Deus, você não pode sofrer, mas isso é mentira do diabo. Lembra aquela plaquinha, pare de sofrer? Isso não é de Deus, irmãos. Nós vamos ver aqui na palavra
que isso não é de Deus, pelo contrário, o sofrimento é uma disciplina espiritual pela qual o Senhor forja a minha e a tua vida para a eternidade, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele claramente afirma isso. Nós vamos estudar aqui, vamos ver na palavra, compreender isso, porque nós precisamos entender que nós somos forjados, irmãos. Nós precisamos ser forjados pelo Senhor. Você não pode ter aquele sentimento de escapar. Eu vou escapar, eu não vou querer enfrentar, eu vou chorar, porque eu não posso sofrer. Você não pode, irmãos. Você não pode ser um cristão fraco. Você é um servo de Deus. Jesus sofreu para que você hoje tivesse vida. Jesus morreu naquela cruz para que o meu pecado, para que o seu pecado fosse perdoado. E que geração é essa que nós temos sido, irmãos? Que geração de servos de Deus nós temos sido, que nós enfrentamos a adversidade, o sofrimento. Você precisa ser forjado, eu preciso ser forjado, e que em tudo isso o Senhor seja glorificado, irmãos. Você precisa entender isso. E é interessante que as canções que nós entoamos ainda agora, elas nos mostraram uma a uma sobre isso. Cada uma delas. Porque é isso que Deus quer nos falar hoje. Você precisa ter fé, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa ser um verdadeiro discípulo de Cristo, que enfrenta a adversidade, que dobra os seus joelhos, que clama aquele que pode resolver todas as coisas. E ainda que Ele não resolva, Ele está te forjando para a glória, está te forjando para a vida eterna. E nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos nos arrepender disso. Qual é o contexto disso que Pedro, ele escreve aqui? Na verdade, ele praticamente ditou, né? E Silvano escreveu. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja glória e poderio para todos sempre. Amém. Qual é o contexto aqui, irmãos? Aqueles cristãos, se nós lermos lá no versículo 1, nós vamos ver que aqueles eram cristãos dispersos. Eles viviam em constante superação. Abra comigo no capítulo 1, por favor, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. No versículo 1 nós vemos que eles eram estrangeiros dispersos, mas no versículo 3 diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Um povo, Pedro já começa escrevendo isso para eles. Tenham fé, perseverem em fé até o final, ainda que importe que por um pouco de tempo vocês estejam contristados por conta das provações pelas quais vocês estão passando. Depois nós vemos também irmãos perseguidos de cidade em cidade por pagãos, vivendo como peregrinos pelo mundo,
como estrangeiros, capítulo 2, versículo 11, mostra isso. Inclusive perdendo bens e propriedades, irmãos. Se prepare. Se prepare para isso também. E depois, Pedro introduz ali a submissão no contexto do governo, versículos 13 e 14 do capítulo 2. Depois, nas relações de trabalho, no lar, no capítulo 3, no início do capítulo 3, nos relacionamentos e seus conflitos, depois nos nossos sofrimentos, ele sempre nessa tônica do sofrimento, a carta inteira, de maneira que nós precisamos nos espelhar no exemplo sacrificial do Senhor Jesus, no seu sofrimento e na sua vitória. Ele vem trazendo tudo isso. E apesar desse sofrimento, irmãos, que aqueles irmãos passavam, que eu e você passamos, e que vamos passar muito mais até o Senhor Jesus voltar, esteja ciente disso, vamos passar mais ainda, que apesar de tudo isso, apesar de nós passarmos esses momentos que nos afligem, que nos apertam, que mexem com a gente, irmãos, nós podemos descansar no Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. O texto inicial que nós lemos diz isso, nós vamos ver esse cuidado de Deus. Nessa dinâmica, nós vemos que, no versículo 10 do capítulo 5, nós vemos que existe um agente, que é aquele quem trabalha, nós vemos que existe um início, um start, que ele já fez, um processo que ele permite na minha e na sua vida, e o objetivo, que é o que ele faz em mim e em você através do sofrimento. Quem é esse agente? É o próprio Deus, o texto diz, e o Deus de toda a graça. Só que a minha versão aqui, a CF, ela começa dizendo e o Deus de toda a graça. Talvez a sua versão diga, ora, o Deus de toda a graça, ou mas o Deus de toda a graça. E, pelo que eu vi aqui do original, é exatamente ou ora ou mas, não o e. Porque há aqueles que, quando enxergam aqui o e, Pedro está fazendo um link, uma continuidade ao que ele tinha acabado de falar sobre o diabo ser o leão, como um leão que ruge ao derredor, dizendo que nós devemos resistir firmes, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Só que, na verdade, a melhor tradução mesmo seria essa, ora ou mas. Por quê? Ele está concluindo um raciocínio de toda a carta. Nós vemos aqui que, depois nos versículos 12, ele diz que, faz um adendo aqui, dizendo que Silvano estava ali ajudando, traz a saudação final. Então, o versículo 10, o versículo 11, ele está fechando o que ele acabou de escrever, o que ele acabou de compartilhar, de ensinar para os irmãos. Não é algo que se remete especificamente ao que ele acabou de falar, mas tudo que ele falou desde o capítulo 1. E nesse entendimento, nós vemos que esse agente é o Deus de toda a graça, que diante de ataques, perseguições, por forças humanas, tinha perseguição humana aqui, mas também espiritual. O próprio versículo 8 do capítulo 5 diz isso. Nós vemos isso muito claro. Apesar, diante desses ataques, a nossa confiança precisa estar no Deus de toda a graça. É interessante ele falar isso. Ele poderia ter dito, e Deus, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Não, ele fez questão de dizer, e o Deus de toda a graça. É significativo isso, irmãos. Eu vejo no Salmo 86, no versículo 15, no versículo 5 e no versículo 15, por exemplo, a palavra de Deus diz assim, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Eu vejo também no Salmo 84, versículo 11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo,
o Senhor dará graça, presta atenção nisso, dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então Deus, Ele é cheio de graça, e Ele dará graça e glória, não retirará o bem daqueles que andam em retidão, Ele vai dar graça e glória. Voltando para o texto, no versículo 10, do capítulo 5 de 1 Pedro, a palavra diz que e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Mas espera aí, por que Ele nos chamou para a sua eterna glória em Cristo? E por que Pedro insere aqui que quem faz isso, quem chama para a eterna glória, é o Deus da graça? Isso não te lembra nada, irmãos? Isso me lembra Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Por que para que eu chegue à glória, eu tenho que ter sido chamado por aquele que é o Deus de toda a graça? Romanos 3 nos diz isso. Você sabe de cor, mas eu gosto que você leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chama para a eterna glória, Ele só pode nos conduzir à sua glória, porque nós fomos destituídos da sua glória por conta do pecado. Ele só poderia fazer isso pela graça, irmãos. É pela graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É porque o Senhor olhou para mim e para você, nos amou de tal maneira, comprou a minha briga, comprou a sua briga, viu que para sempre nós estaríamos longe dele, para sempre distantes dele. Ele falou: não, eu não quero, eu não aceito que eles fiquem para sempre longe de mim. Filho, vai lá. Você é o plano perfeito, cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Entrega a sua vida por eles, viva por eles. Entregue-se por eles, filho. Vai lá até o fim, persevera. Depois que você tiver morrido, eu vou te ressuscitar e eu vou te devolver toda a tua glória. E eu vou colocar o seu nome acima de todo nome. E foi isso que aconteceu, irmãos. É porque todos nós estávamos destituídos dessa glória. E só pela graça que há em Cristo Jesus, nós podemos ter a perspectiva de vida eterna, irmãos. É só por Jesus, é só por aquilo que Jesus fez da cruz do Calvário, por mim e por você, que hoje nós temos viva esperança da eternidade com Deus. É por Jesus, é por aquilo que Jesus fez por mim e por você. Você entende isso? Voltando para o texto. 1 Pedro 5:10. Deus nos chamou, irmãos, por sua graça, nos destinou à sua eterna glória. A graça, ela é a causa, é aquilo que permite. A graça é a raiz, é o fundamento. A graça é a origem, a glória é o resultado. Pela graça, eu chego ao resultado da glória. Pela graça, que é a raiz, eu encontro o fruto, que é a glória. Pela graça, que é a origem, eu chego à glória, que é o nosso destino final, o nosso eterno lar. Você entende? Então, por essa graça, Deus nos traz perdão, libertação, purificação de pecados, reconciliação, regeneração,
relacionamento com Deus e vida eterna. É pela graça de Deus, irmãos. É por isso que o Deus de toda a graça é quem nos chama em Cristo para a sua eterna glória. Porque só pela graça de Deus nós podemos ter a perspectiva da vida eterna. Só que, irmãos, olha que maravilhoso isso. Quem escreveu isso aqui? Pedro. É a primeira epístola de Pedro. Pedro, quem era Pedro? Pedro era um camarada que não era convertido. Às vezes, nós nos lembramos que Pedro, ele traiu, negou ao Senhor, sim, e nos lembramos que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou e uma multidão se rendeu a Cristo. Mas nós nos esquecemos que não é só porque Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro não era convertido, irmãos. Jesus disse isso. Quando ele bateu no peito dizendo que amava mais, que daria a vida por Cristo, Jesus falou: Pedro, lá em Lucas 22, Pedrão, se você soubesse que Satanás requereu a sua vida para te peneirar, mas eu intercedi por você e não permiti que isso acontecesse, para que você não desfalecesse, para eu não perder você nas entrelinhas. Mas você, quando se converter, vai lá e fortalece os seus irmãos. Lucas 22 nos traz essa narrativa. Pedro era alguém que experimentou essa graça de Deus, primeiro com um alerta. Jesus alertou: Pedro, você não é convertido, você é dos 12, eu vou transformar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, mas você é convencido e pensa que você é um cristão. Jesus falou na cara de Pedro: Pedro, você não é crente, você não é meu, você não é discípulo de Cristo, você não é meu discípulo, você não é cristão, você não é convertido. Jesus falou na cara de Pedro, irmãos. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você, através da exposição da palavra, que nós ainda não somos de fato de Cristo, e nós temos a disfarçatez de não nos arrependermos dos nossos pecados. A graça de Deus nos alerta, irmãos. Deus é tão misericordioso que pregação após pregação, o Espírito Santo está nos alertando. E, irmãos, pelo amor de Deus, por que você e eu não nos convertemos? Pedro não era convertido e ele experimentou da misericórdia de Deus, Jesus alertando ele: Pedro, você não é convertido, mas quando você se converter, vai lá e fortalece seus irmãos. Essa carta aqui é um exemplo disso. Ele estava fortalecendo os irmãos, mas ele não era convertido. Você entende isso? A graça de Deus te alerta. Na sua meditação bíblica diária, o Espírito Santo fala com você e vai lá, aponta o teu pecado, e você passa o olho naquele texto e vira a folha, ou fecha a Bíblia, ou vai mexer no celular. O que está acontecendo com a gente, irmãos? O Espírito Santo tem nos alertado. Deus usa às vezes até o ímpio na rua. Quem aqui Deus já usou o ímpio na rua para te exortar? Deus usa os nossos irmãos em Cristo. Deus usa os encontros nos lares. Irmãos, quanto eu sou forjado por Deus no encontro no lar, irmãos. Quanto Deus sabe, fala comigo através da vida dos meus irmãos. E muitas vezes, você e eu não queremos ouvir a graça de Deus através dos alertas que o Espírito Santo nos traz. Só que Pedro não experimentou apenas desse Deus gracioso sendo alertado, que ele ainda não era convertido. Mas Pedro experimentou dessa graça de Deus sendo transformado, irmãos, sendo restaurado. Naquele episódio lá, na beira do lago, João 21, que Jesus o confronta perguntando 3 vezes se o amava, e depois dando a ele a tarefa de pastorear, de apacentar as ovelhas, restaura Pedro. Ele também experimentou a graça assim. Então Pedro era alguém que poderia falar sobre o Deus de toda a graça, porque ele experimentou a graça o alertando e experimentou da graça o restaurando. Você entende? Só que além de... Esse é o Deus de toda a graça. É o agente.
Mas também nós encontramos aqui o início de tudo, o pontapé, quando o texto nos diz, na parte B, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Irmãos, esse início, esse chamado de Deus, ele só tem uma forma de acontecer, queridos. Abra Gálatas, por favor, capítulo 1. E nós vamos ver que no contexto dessa igreja também foi dessa forma, a partir do versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: vocês foram chamados. E ele expõe aqui no texto, nesses versículos que nós lemos, a partir do versículo 6, de que forma que esse chamado acontece, pela pregação do Evangelho. Não tem como nós irmos para a eternidade, não tem como ser produzida a fé no nosso coração, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, se não for pela exposição fiel do Evangelho. É exposição fiel, porque aqui ele diz, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. É pela exposição fiel do Evangelho de Cristo que a fé é produzida no meu e no teu coração. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos rendemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Não tem outra forma. Foi essa forma que Deus providenciou, irmãos. E se você hoje, nessa manhã, você talvez coloque em dúvida, será que eu sou de Cristo? Pergunte-se se você compreendeu o Evangelho. Pergunte-se se você compreendeu a mensagem da cruz, que trouxe redenção para os seus pecados, que trouxe libertação do cativeiro, que trouxe a boa notícia que se você se arrepender, crer, se arrepender, e se render a Cristo, você é liberto desse cativeiro, que trouxe a boa notícia que hoje você é reconciliado com Deus, a ira de Deus foi desviada da sua vida. Compreenda que a partir dessa mensagem, dessa boa nova, hoje você pode ter um relacionamento com Deus desde já agora, não precisa esperar a sua vida terrena acabar. Hoje você tem essa esperança da vida eterna, por essa boa nova, e que foi por você que Jesus se fez maldito naquela cruz. Se você compreende isso, se você compreende essa mensagem, você corresponde a esse chamado em Cristo para a eterna glória, você então é um cristão. Mas se você não corresponde a esse chamado de Deus, Paulo ele diz aqui no texto, versículo 12, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Paulo, ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Lembra daquele texto da ceia do Senhor? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu também recebi do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus chegava até ele e ensinava a ele. Vários textos na palavra mostram do Senhor Jesus se apresentando a Paulo. E que evangelho Jesus teria ensinado a Paulo, senão o evangelho que ele pregou para Nicodemos? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi esse evangelho que Jesus anunciou certamente a Paulo. Essa é a mensagem do evangelho. Agora, será que nós compreendemos isso? Ouvimos a esse chamado do Senhor e correspondemos a essa mensagem? Porque eu desconfio, irmãos, que o servo de Deus que não quer passar por dificuldade, por sofrimento, é porque não compreendeu o evangelho. Simplesmente é isso. Crente que hoje em dia está com medo da C19, é porque, será que é discípulo de Cristo? Porque, irmãos, se nós morrermos, se nós estamos em Cristo, para sempre nós estaremos com o Senhor. E isso não pode nos afligir. Tem crente que tem medo de tudo. Irmãos, nós precisamos entender a mensagem da cruz e corresponder a ela. 1 Pedro, vamos voltar, por favor. Quando Pedro ele afirma que Deus, de toda graça, chamou aqueles irmãos, e ele se inclui, ele está dizendo a respeito dessa mensagem que esses irmãos também receberam o evangelho. Vá para o capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, na pregação do evangelho. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqueles irmãos também foram chamados. Agora me fugiu qual a carta a Timóteo. Paulo, escrevendo, diz que ele deveria militar a boa milícia da fé, porque ele foi chamado. Ele foi chamado para ser aguerrido. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 em diante, temas das próximas aulas, se eu permitir, da nossa série de estudos. Paulo lhe diz que aqueles irmãos, eles devem andar dignamente de acordo com o que eles foram chamados. Então, esse chamado de Deus nos ensina a viver para a glória de Deus. Nós aprendemos tudo isso. Só que aí, irmãos, Deus nos chamou, ok. Deus nos chamou, e o que acontece quando Ele nos chama? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, parte C. Depois de havermos padecido um pouco. Sofrimento, irmãos. Aí vem o sofrimento. Aí vem o processo pelo qual muitos de nós talvez queiramos fugir. Por mais intenso e demorado que possa parecer o nosso sofrimento, diante da perspectiva da glória, comparado com a glória, o que é o nosso sofrimento? Eu vou falar um negócio que você vai ficar chateado comigo, mas você vai entender na palavra. O teu sofrimento, ele é leve. Ele é momentâneo. E vou falar até algo que você vai ficar chateado comigo. Ele é insignificante.
Eu vejo, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, que o sofrimento é uma ferramenta celestial. Diz assim a palavra de Deus: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, isso inclui o sofrimento, para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o mal, é para o bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu enxergo nesse texto que o sofrimento, ele é uma ferramenta do céu, de Deus, para mim e para você, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Você entende? Por que Deus permite que você esteja sofrendo? Para que você seja mais parecido com Jesus. Você entende? Aliás, Pedro diz isso. Capítulo 4, 1 Pedro 4, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Jesus é o exemplo de sofrimento. Mas eu vejo também em Romanos 8, 18, que o nosso sofrimento ele é pequeno, irmãos, em comparação com a eterna glória para a qual nós somos chamados. Diz assim, Romanos 8, 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar, irmãos. Ah, mas é o pior sofrimento que eu já ouvi falar na vida. Não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada. Não tem como comparar, irmãos. A eternidade, tudo de ruim que acontece na tua vida, seja o que for, ou que virá a acontecer, se você comparar com a vida eterna, irmãos, se torna algo pequeno. Você está entendendo? Eu não estou me desfazendo do que você está sofrendo, porque eu também sofro, irmãos. Mas se nós colocarmos a ótica na glória, na eternidade, se torna algo pequeno diante de nós. Eu queria ler todo o capítulo 8 de Romanos, mas não dá tempo. Mas eu vejo também que é leve e momentâneo esse sofrimento, segundo aos Coríntios 4, versículos 17 e 18. Diz assim o texto sagrado: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É leve e momentâneo, irmãos. Quando você começa a enxergar, tentar enxergar o que será da eternidade com Deus, as tribulações que nós passamos aqui, elas são irrisórias, elas são leves e momentâneas. Quem disse isso? O Espírito Santo, irmãos. Deus falou para mim e para você que o olhar dele sobre a minha e a sua dor é leve e momentâneo. Foi o Senhor que disse. Volta para 1 Pedro. Olha que interessante, irmãos. No capítulo anterior, no capítulo 4, nós vemos Pedro ele destrinchando essa questão do sofrimento com aqueles irmãos. A partir do versículo 12, ele diz o seguinte, 1 Pedro 4, 12. Algumas características desse sofrimento cristão.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele começa dizendo isso. Então, esse sofrimento cristão, ele não pode nos surpreender. Não pode ser surpresa, irmãos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Como se fosse uma anormalidade. Você, cristão, sofrer. Não é anormal. É normal. É normal. É isso que ele está dizendo. Ah, mas veio enfermidade. É normal. Ah, veio problema na família, no casamento. É normal. Ah, mas dentro da igreja. É normal. Ah, mas o meu vizinho, o meu colega de trabalho. É normal, irmãos. Ah, mas o governo. É normal, irmãos. Ah, mas a oposição espiritual está grande. É normal, irmãos. É normal. Não é para você estranhar. Primeira coisa, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da glória vos regozijeis e alegreis. Se hoje, sofrendo, você se alegra, quando Jesus voltar, você e eu também vamos nos alegrar, irmãos. É por isso que quando a gente sofre aqui, dói, mas glória a Deus, dá glória, exalta ao Senhor, se alegra o teu coração por você estar padecendo com Cristo, porque quando Jesus retornar, nós vamos nos alegrar e nos regozijar na sua glória. É para a gente se alegrar, ele traz alegria. O sofrimento cristão, versículo 14, ele também sinaliza algo que nós não percebemos, irmãos. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Irmãos, se você está sofrendo, você precisa perceber que sobre mim e sobre a sua vida repousa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em mim e você. É a presença divina habitando dentro do nosso ser. Então, quando a gente sofre por conta da nossa caminhada cristã, e o sofrer cristão faz parte da vida cristã, irmãos, você precisa discernir qual é o perigo. É você estar sofrendo e você não estar sentindo Deus. É você não perceber Deus na sua vida. É você não perceber Deus nos detalhes do seu cotidiano. Aí é para você começar a se preocupar. Não é que talvez ele esteja ausente, mas você não está percebendo. E nós precisamos perceber a presença de Deus na nossa vida. Irmão, se você acordou hoje, respirou, tem a sua família, a sua casa, se alimentou, veio para cá, louvou ao Senhor, está ouvindo a palavra de Deus, isso é motivo de glorificar e exaltar ao Senhor, mesmo passando na prova, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. Quando você está passando aflição, você dobra o seu joelho, você clama ao Senhor, você se rende ao Senhor, você chora aos pés do Senhor, você desabafa diante de Deus, e abre o teu coração e vê aquela presença, irmão. Aquela presença que nos abraça, que ser humano nenhum pode nos abraçar. Ninguém pode nos dar esse abraço que só o Espírito de Deus pode, irmãos. Ninguém pode nos renovar, nos restaurar como o Espírito Santo de Deus pode. Se você não tem vivenciado isso diante de Deus, se renda ao Senhor. Chega em casa, dobra os seus joelhos no secreto, fala com teu pai em oração no secreto, e ele vai te responder. Fala: paizinho, eu estou passando isso. Eu entendi que o sofrimento faz parte, mas não me deixa passar sozinho, Senhor.
Deixa eu sentir a sua presença. Deixa eu sentir que o Senhor está comigo. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Mas se o Senhor estiver, eu sei que o Senhor está me forjando para a glória. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado. O mundo aí blasfema do Senhor. Nós seremos perseguidos de forma clara, notória, acirrada, intensa por esse mundo. Hoje somos perseguidos, mas não da maneira como ser. Por isso que eu comecei falando aquela introdução, de que os irmãos não estão apercebidos do que está se montando aí, porque não querem sofrer. Mas se desde agora nós compreendermos que o sofrimento é uma disciplina cristã, quando a extrema perseguição, quando a grande tribulação vier sobre a mim e sobre a sua vida, irmãos, porque é assim que eu creio na palavra. Se você não crê, eu te respeito, mas eu creio assim na palavra, que está se aproximando de uma forma muito intensa. Você precisa ter a convicção de que o Senhor é contigo. Eu preciso ter a convicção de que o Senhor é comigo, que sobre mim, sobre você, repousa o Espírito da glória. O mundo vai blasfemar o Senhor, mas nós vamos glorificá-lo. Você entende? Versículo 15, eu vejo que exatamente o final do texto, que nós precisamos exaltar ao Senhor. Que nenhum de vós, versículos 15 e 16, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Não é você sofrer porque você está pecando. Não é sofrer porque você é fofoqueiro, porque você é mentiroso, porque você é adúltero, porque você é ladrão, porque nada disso. Porque você é invejoso, não é por nada egoísta, não é por nada disso. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. O sofrimento cristão, ele deveria produzir em mim e você o nosso glorificar a Deus. Nós deveríamos glorificar a Deus e não murmurar. Quando você glorifica a Deus em meio àquela situação, você não encontra espaço no teu lábio, na tua boca, para você ficar falando daquele problema. Não é você fingir que ele não existe, mas é você não ficar a todo instante falando dele. A todo instante, exalta o Criador, exalta o Senhor, levanta os seus lábios em adoração, em cântico, em louvor, em glórias ao Senhor, porque Ele é digno. Você entende? E aí o texto continua, versículo 17. Eu encontro aqui que é uma grande oportunidade para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Diz assim o texto sagrado: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O que eu enxergo nesses dois versículos? Que o julgamento, ele começa por nós. Seja para o Senhor dar um like na nossa vida, ou para Ele dar um dislike. Para você entender, estou falando assim para você entender. Ou seja, para que Ele possa testemunhar de que você é íntegro, reto, se desvia do mal, ou é para Ele dizer, você ainda não se converteu, como Jesus falou com Pedro, naquele momento, Lucas 22. Então, é uma oportunidade, e saber que o juízo começa por nós, por mim e por você, é a oportunidade real de nós nos arrependermos. O juízo de Deus já está se manifestando diante do mundo, mas o mundo não se arrepende dos seus pecados, porque não compreende a mensagem do Evangelho, não compreende que a sua alma está num cativeiro, está perdida, que ele é escravo do pecado e que há demônios aprisionando. O mundo não compreende isso. Se o mundo não compreende,
não é produzida a fé no seu coração. Não entende o porquê que Jesus teve que morrer na cruz. Que história é essa? Não entende. Mas quando ele entende isso, é produzida a fé, qual é o primeiro fruto da fé? É o arrependimento de pecados. Agora, se nós já somos de Cristo e nós compreendemos que esse juízo começa primeiro por nós, qual é a primeira coisa que tem que acontecer diante de mim e de você em saber que o nosso Deus tudo vê, nada passa despercebido diante dele, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele? Qual é a primeira coisa? É nós olharmos para dentro de nós e nos arrependermos dos nossos pecados de todo o coração. É a oportunidade ideal. Então eu enxergo isso também, que o sofrimento ele nos conduz ao arrependimento de pecados. Versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Eu vejo duas coisas nesse versículo 19. Na parte B, quando ele diz, encomendem-lhes as suas almas, eu enxergo que o sofrimento, ele deveria gerar em mim e você a confiança total no Senhor. O seu entregar, o seu despojar de se entregar ao Senhor. Mas não apenas uma confiança, mas também precisa produzir em mim e você, nos motivar a prática do bem, fazendo bem. Eu encomendo a minha alma ao Senhor, eu entrego a minha vida diante dele, como ao fiel Criador. Ele é o fiel Criador. Então, eu dedico a minha vida a ele, eu confio nele, eu deposito a minha confiança nele. Mas não apenas isso, eu faço isso praticando o bem. Então, o sofrimento é uma oportunidade maravilhosa de não apenas confiarmos no Senhor, de que Ele está cuidando de nós, mas também de nós praticarmos o bem. É como se fosse assim, não deveria ser só por conta disso, mas já que eu estou sofrendo mesmo, quer saber? Eu vou ser um verdadeiro cristão e vou fazer o bem às pessoas, eu vou amar o próximo. Você está entendendo? Eu vejo tudo isso dentro desse texto de 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Mas nós enxergamos, irmãos, para nós encerrarmos, um objetivo. Versículo 10 de 1 Pedro 5, na parte D. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Como aconteceu com os cristãos da dispersão, que perdiam bens, casas, terras e liberdades, as aflições não têm o propósito de nos destruir. Não é esse o objetivo de Deus. O que o texto diz aqui, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Não é para te destruir, mas é para trabalhar, lapidar a minha e a sua vida. Eu vejo aqui quando ele fala, vos aperfeiçoe, aperfeiçoar, na maioria das versões diz assim, em algumas diz reabilitar ou restaurar. Se nós, olhando no dicionário Strong, nós vemos que esse termo ele tem um significado de completar, concluir completamente. É algo que precisa ser terminado, concluído. Uma obra que ainda precisa avançar, que não está pronta. Mas também ele traz o significado de reparar, ajustar, restituir. Não apenas completar aquilo que em mim e você precisa ser completado, mas de reparar na minha e na sua vida aquilo que está errado. O sofrimento pelo qual você passa e eu passo, eles produzem em nós o aperfeiçoamento de Deus. E esse aperfeiçoamento de Deus é para trazer sobre a minha e sua vida virtudes cristãs que nós ainda não temos. Você está entendendo? É para você passar a ter características de servo de Deus que você ainda não tem. O sofrimento produz isso em você. Você se torna alguém melhor.
Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês a experiência de algum sofrimento que vocês passaram, certamente vocês vão testemunhar algo de melhor que aconteceu dentro de você a partir daquele sofrimento, porque Deus faz isso. E aquilo que era de ruim, muitas vezes, é colocado de lado, porque Deus vai te restaurando. Esse mesmo termo aqui, que está como aperfeiçoar e aperfeiçoar na tua Bíblia, o reabilitar, restaurar, é o mesmo termo que é usado nos evangelhos, em Marcos, por exemplo. Vamos esquecer a referência. Quando os discípulos estavam consertando as redes. É um conserto, é um reparo. Deus está reparando a minha e tua vida. Aquele pecado que você ainda não conseguiu abandonar, talvez o sofrimento produza em você a sua transformação nessa área. Talvez aquela atitude que você sabe que tem feito que não é legal e que você precisa ser restaurado nisso, você precisa ser reparado nisso. Talvez o teu sofrimento seja a oportunidade que Deus está usando para que Ele, lembra que o texto diz aqui, Ele vos aperfeiçoa, não é você que se aperfeiçoa, nesse caso aqui, no sofrimento, mas é o próprio Deus, irmãos. Deus está usando o sofrimento para fazer você um servo de Deus melhor, te aperfeiçoar, te restaurar, te limpar, te podar, extrair o melhor da sua vida. Mas eu vejo também aquilo que está quebrado é consertado, o que está fora do lugar é ajustado. Deus faz de nós o que deveríamos ser e nos conduz a progredir em direção à perfeição. Pelas provações, as brechas são reparadas. Se aceito com humildade aquilo que o Senhor está fazendo, o sofrimento pode suprir no meu caráter aquilo que está faltando. Mas se eu não aceito o sofrimento, eu rejeito o sofrimento, eu estou fechando a porta para que Deus trabalhe na minha vida. Se você fizer isso, você está fechando a porta para que Deus trabalhe na sua vida. Eu vejo também, e aí vários textos falam a respeito do Senhor nos aperfeiçoar, irmãos. Mas também confirmar, ele diz, Ele mesmo vos confirme. Esse confirmar, talvez na tua versão fale firmar ou sustentar. É um termo que significa fixar firmemente, dar apoio ou suporte. É aquele momento que Deus pega você e você não está firme e Ele te firma, Ele te planta e você passa a ficar firme. E muitas vezes Ele precisa te dar o apoio, muitas vezes Ele vai usar pessoas para te darem esse suporte para que você esteja confirmado. É aquela pessoa que talvez não esteja firme na fé, não está em constância na fé, mas quando ela permite que no sofrimento Deus trabalhe na sua vida, o sofrimento faz com que ela esteja mais firme na fé. Se você se lembrar determinadas provas que você passou, você vai se lembrar que talvez durante esse momento foi um momento que você estava mais firme na presença de Deus. É Deus que faz isso aqui. A inconstância natural começa a dar lugar à estabilidade. O ânimo dobre perde espaço para a firmeza de decisão, a firmeza de caráter. O crente passa a ter posicionamento. Ele não é mais levado por qualquer vento de doutrina, mas ele está firme no Senhor. Deus permite as provas para que tenhamos uma consistência firme. O sofrimento, quando acolhido com discernimento, é como um exercício corporal de um atleta. Ele vai tonificando a musculatura e aumentando o vigor. Mas eu vejo também aqui no texto, Ele vos fortifique. Nós somos também fortificados, fortalecidos no Senhor. Nós somos tornados fortes, nós somos consolidados, nós somos reforçados. Onde já existe força, vem o reforço e a consolidação. E onde há fraqueza, o poder de Deus vem sobre nós e nos dá força, irmãos. Se você está abatido, fraco, mal, está mal, meu irmão, eu estou mal, eu estou fraco, o poder de Deus vem sobre você. Quando? Quando você aceita o sofrimento. Então você tem força para lidar com aquilo que a vida tem exigido de você. Mas também
nós vemos aqui no texto, no versículo 10, que ele mesmo vos estabeleça. E o estabelecer aí, talvez na tua versão diga fundamentar ou alicerçar, é exatamente isso. É lançar fundamento, a base, o alicerce. É tornar estável. No sofrimento, a nossa fé, ela é alicerçada na rocha, no Senhor Jesus. É o Senhor que faz isso em mim e em você. Agora, eu te pergunto, como passar pelo sofrimento? Para encerrar, como passar pelo sofrimento? Versículo 11: a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Na maioria das versões não fala glória e poderio, fala domínio. A Ele o domínio para sempre. Amém. E parece que no grego é exatamente só o domínio. O que você e eu precisamos fazer? É render a nossa vida ao domínio do Senhor. Como suportar o sofrimento? Como passar pelo sofrimento de forma que ele produza em mim aquilo que Deus quer? É nós nos rendermos totalmente ao Senhor. É rendermos o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e a nossa força totalmente ao Senhor. Porque a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. É rendido ao Senhor. É aos pés da cruz, é aos pés do Senhor Jesus que nós precisamos passar. Amém? Que você e eu entendamos, irmãos, que o sofrimento cristão, ele faz parte sim da vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. Que você hoje seja encorajado a você olhar para frente e não enxergar só os problemas que estão diante de você, mas você olhar o que está depois, o depois do problema. O que está depois do problema é a glória eterna com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho, te damos graças, Senhor, por essa manhã. Senhor amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite que passemos por sofrimentos, aflições. Pai, nós rendemos os nossos corações diante de ti. Nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, porque só Tu és digno, Senhor. Senhor, Tu és o Deus de toda a graça. O Senhor é aquele que é misericordioso, compassivo, e não se importou, Senhor, de simplesmente nos ver passar da forma como estávamos passando, mas o Senhor olhou para os nossos corações, olhou para as nossas vidas e não levou isso em consideração. Mas ainda quando nós éramos pecadores, o Senhor derramou da sua graça sobre nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Ah, Senhor, o Senhor olhou para nós e viu que nós estávamos instituídos da sua glória, mas gratuitamente em Cristo Jesus, pela tua graça, Senhor, nós fomos alcançados. E foi assim que o Senhor nos chamou, Senhor, pela pregação, pela exposição fiel do Evangelho. Que nós não saiamos do Evangelho, Pai, que o Evangelho seja único, mas seja verdade nos nossos corações, no nosso cotidiano. Que nós possamos compreender, Paizinho, qual é a mensagem da cruz, e isso produza fé em nossos corações, Pai, que gere arrependimento de pecados, que gere uma rendição completa e total para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que nós entendamos que o sofrimento, ele deve produzir diversas situações e características em nós, que nós não deixemos isso de lado, mas que é leve, é momentâneo, Senhor, é passageiro, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. E ainda que nós estejamos passando por sofrimento, Senhor, e passamos sim, nós podemos confiar em Ti, porque depois de termos sofrido por um pouco, o Senhor mesmo, não somos nós, não é o nosso irmão, não é o nosso familiar, não são os nossos pastores, mas o Senhor mesmo nos aperfeiçoará, o Senhor mesmo completará em nós aquilo que falta, Pai. O Senhor mesmo sobre nós reparará, restaurará aquilo que precisa ser restaurado. O Senhor mesmo nos confirmará, o Senhor mesmo nos colocará de pé, o Senhor mesmo nos fortalecerá quando nós estivermos fracos, Senhor.
e o Senhor é aquele que nos dá o fundamento, a base. Senhor, que nós possamos nos render a Ti todos os dias e entender que o sofrer cristão nos forja para a glória eterna, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, gratos a Ti. Amém, Senhor.